Olá, galera. Mais uma vez a gente tá vindo aqui para poder tentar ensinar e ajudar vocês à prova, auxiliar vocês dessa forma. A gente tem gravado esses vídeos curtinhos e tal. E assim, a cada um dos vídeos que a gente vai fazendo, a gente vai, querendo ou não, evoluindo um pouco e trazendo uma segunda abordagem, uma nova abordagem sobre ela. Então, o assunto de hoje que a gente vai ver, o assunto desse vídeo é ângulos dentro da circunferência. Algo importante a ressaltar é que esse material, ele é muito teórico. Então, assim, todas as questões que vocês possam ver sobre ele na prova, ele não vai ser um negócio do tipo, construa algo, mas vai ser um negócio do tipo, interprete algo. Então, ele vai te dar ali uns elementos, alguns ângulos dentro da circunferência, e vocês vão ter que achar coisas dentro dele. Então, assim, por isso que a gente resolveu nessa aula trazer o slide que vocês viram na aula. Porque como o conteúdo é puramente teórico, a gente não vai conseguir ver muita coisa para além disso. É muito importante vocês perceberem sobre esse assunto, porque ele é o material teórico para a gente conseguir fazer coisas físicas, como por exemplo arco capaz. Então, assim, para quem quiser entender exatamente como é que funciona o arco capaz no sentido teórico da coisa, tem que prestar atenção nessa aula. Então, vamos prosseguir, vamos continuar, vamos caminhar nesse sentido e espero que a gente se dê bem, pelo menos nesse assunto. E assim, vai ser difícil essa aula, tá? Vai ser complicado. Esse é um dos vídeos mais difíceis que pode ter, porque existem coisas que, por mais que você não entenda 100%, você consegue fazer. Esse daqui, você tem que se entender, entendeu? Então, vamos prosseguir. Primeira coisa, antes de a gente ir para a parte dos ângulos dentro da circunferência, é importante ressaltar que uma das figuras mais importantes na geometria gráfica é o triângulo. Porque com ele a gente consegue fazer muitas coisas. Então, para quem está se perguntando, pô, se o assunto é sobre ângulos na circunferência, por que a gente está vendo triângulo? Porque é importante, tá ligado? E no futuro vocês vão entender por que é. Então, assim, preste atenção nisso daqui e vamos continuar. Ó, todo mundo sabe que os ângulos inscritos numa circunferência, ou seja, os ângulos que estão por dentro de uma circunferência, somando eles, sempre vão dar 180. Então, não importa qual triângulo você faça, quilátero, isósceles e etc., a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Ou seja, eles são sempre suplementares. O que acontece é que, por causa dessa informação, a gente consegue fazer o seguinte: quando a gente passa uma paralela tangenciando um ângulo, uma paralela do seu lado oposto ao seu ângulo, no caso. Então, toda vez que a gente passa uma paralela de um lado que tangencia ao seu ângulo oposto, a gente consegue um ângulo raso. E como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a soma desses ângulos aqui, por ser um ângulo raso, tá vendo aqui que é reto, é raso, também vai dar 180. A tal ponto que os ângulos que estão dentro da circunferência são sempre similares, ou seja, equivalentes aos ângulos que a gente encontra quando faz essa construção aqui. Então, assim, a medida de C que está dentro da circunferência vai ser a medida de C aqui. A medida de B, que está fora da circunferência aqui, vai ser a medida de B que está dentro da circunferência aqui também. Então, assim, memorizem isso. Isso é chamado de lei angular. Então, prestem atenção na lei angular. Outra coisa importante de ressaltar é entender um pouco sobre ângulos internos e externos de um triângulo. Ou seja, se a gente pegar aqui um segmento BC e estender eles, a gente vai encontrar ângulos externos a esse triângulo. Então você tem um ângulo interno e você tem um ângulo externo. E a relação entre eles é o seguinte: a soma deles vai dar sempre 180. O que faz com que a gente entenda que esse ângulo externo é sempre igual à soma dos outros ângulos internos de um triângulo. Por quê? Se a gente somar
os que estão aqui dentro vai dar 180. Se a gente somar esse daqui com o de fora, vai dar 180. Então, eles são altamente equivalentes. Então, assim, eu não sei qual é o valor de y aqui, mas eu sei que o valor de y é igual a mais c. O valor de p é igual a b mais a, tá vendo? Então, vai sempre assim. O ângulo externo de um triângulo, ele sempre vai ser suplementar ao ângulo interno desse triângulo, e ele sempre vai ser equivalente aos ângulos adjacentes a eles. Então, a gente pode, de um triângulo. Então, a gente pode continuar aqui. Memorizem isso. Então, por mais que a gente vai deixar isso de escanteio agora, é muito importante. Agora sim, a gente vai começar a entrar nos elementos da circunferência, ou seja, elementos que a gente encontra dentro de uma circunferência a partir de segmentos. Aqui, a gente já sabe, já tem uma meio que familiaridade a certos tipos de informação. Por exemplo, a gente sabe o que é raio, a gente sabe o que é diâmetro, mas pouca gente entende muito bem o que é uma corda. Então, por isso que eu estou aqui, para poder explicar primeiro o que é uma corda. Também, explicar também o que é um raio. O raio, a gente sabe que é um segmento que vai do centro de uma circunferência até uma de suas extremidades. Então, e ele é sempre equivalente, seja em qual posição essa extremidade vai estar dentro da circunferência, que é algo bem importante no caso. O diâmetro, a gente sabe que é um segmento que é formado a partir de dois pontos dentro de uma circunferência, na qual passam pelo seu centro. Então, aqui, normalmente a gente entende também que ele é o dobro do raio. Por quê? Porque olha só, a gente não consegue enxergar o diâmetro como dois raios colineares, porque eles são de uma extremidade à outra da circunferência e passa pelo seu centro. Então a gente consegue tirar do diâmetro dois raios. Mas agora o conceito de corda, que já é um pouquinho mais complicado porque a gente não vê muito isso no ensino básico. Uma corda é um segmento que é formado a partir de dois pontos dentro de uma circunferência. Só que esses dois pontos, eles são avulsos. Então você consegue encontrar um raio em qualquer posição aqui que você colocar. Então assim, visto a definição do que é corda, você pode pensar, pô, mas um diâmetro, ele também não é uma corda? Isso mesmo, o diâmetro é uma corda. A única diferença é que o diâmetro é a maior corda em relação ao comprimento que você pode encontrar em uma circunferência. Tá vendo aqui? Então, o diâmetro é uma corda cuja característica é ela é a maior corda que é possível encontrar dentro da circunferência e ela sempre passa pelo seu centro. Então, é algo bem importante assim da gente entender. Outros elementos também que são dentro de uma circunferência é o entendimento do que é um arco. Um arco nada mais é do que um conjunto de segmentos que que percorrem essa circunferência e são delimitados a partir de dois pontos. E sempre quando você marca dois pontos na circunferência, você tem dois arcos, o arco vermelho e o arco cinza. Assim, a cor é só para vocês entenderem. O arco vermelho, ele é sempre o maior. O arco cinza é sempre o menor. Então, assim, é importante notar isso. Vamos para o próximo. Já falei aqui sobre arco para vocês. E agora sim, finalmente a gente vai começar a falar sobre ângulos na circunferência. Então vamos lá. Ângulos na circunferência, eles sempre aparecem em três configurações diferentes. A primeira configuração é um ângulo central, que é formado a partir de um segmento que é ligado no centro de uma circunferência e cuja os seus lados basicamente são raios. Então assim, a gente consegue ver aqui que os lados de uma circunferência central, eles são sempre iguais, certo? Tudo bem aqui? Ótimo, ótimo. Vamos prosseguir.
E a gente também tem o ângulo inscrito. Tem algo importante do ângulo escrito que é o seguinte: a palavra escrito, etimologicamente falando, ela significa por dentro, ou estar dentro. Basicamente é o seguinte: sabe quando você está no YouTube e você se inscreve no canal? É porque você está por dentro de um canal. Então, assim, na geometria gráfica vai aparecer muito essa palavra, a palavra escrita, inscrito. Por quê? Porque, velho, é o seguinte. Inscrito significa estar por dentro. Então, quando ele pede um triângulo inscrito, um quadrado inscrito, qualquer coisa escrita, ela é sempre algo que está por dentro de uma circunferência. E quando eu falo por dentro, é de que o seu vértice, a sua vértice que liga esses segmentos, esse ângulo, ela sempre vai estar dentro da circunferência. E também é interessante notar que existe uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, que eles vão sempre ser um a metade e o outro o dobro. No caso do central, sempre vai ser o dobro, e um inscrito sempre vai ser a metade. Então, vou voltar de volta aqui para o GeoGebra e vamos dar uma olhada nessa relação. Tá vendo? O ângulo central, cujos seus lados são sempre raios de uma circunferência, e cujo seu meio sempre se encontra no centro, ele vai ser sempre o dobro do ângulo inscrito. Então, não importa quanto eu mexa aqui. Cadê? Aqui. Porque o meu notebook está travando bastante. Ou aqui. Ele sempre vai se permanecer exatamente igual ao outro. E lembra que eu disse sobre o ângulo inscrito? É porque existem também algo que vocês não devem confundir, que é o circunscrito. Inscrito é estar por dentro. Circunscrito é círculo dentro. Então, assim, ângulo circunscrito é um ângulo cuja no seu interior abarca uma circunferência. E também, aqui é que está o pulo do gato de tudo que eu estou tentando falar para vocês. Lembra que eu falei sobre a lei angular, né? Seguinte, é meio difícil ligar esses dois negocinhos. Ai, meu Deus. Vou tentar marcar aqui com marca-página, que pelo menos vai ficar bonitinho. Pronto. Vocês conseguem analisar aqui dentro, há dois triângulos, se a gente ligar as duas extremidades? E o que que eu disse para vocês? Que o ângulo que é a soma de todos os lados dá sempre 180. Então, assim, a soma de um ângulo que está externo a ele é sempre 180 também. Então, assim, a gente consegue essa relação de uma forma que, quando a gente pega, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Perfeito. A gente consegue essa relação de uma forma que a gente consegue achar a medida de um em relação à medida de outro. Então, assim, a medida de ângulo ACB, que é esse daqui, que é o ângulo circunscrito, ele sempre vai ser 180 menos, menos o ângulo central. Por quê? Quando a gente transforma isso aqui num triângulo, opa, bem complicado mexer isso daqui. Quando a gente transforma isso aqui num triângulo, a gente consegue entender a relação entre eles, que a soma deles sempre dá 180. Então, quando a gente tira um desse lado e outro desse lado, por causa do quesito do ângulo, tá vendo? Externo, que é a medida desse daqui vezes esse daqui dá 180, a gente consegue achar a medida desse ângulo aqui a partir desse externo de fora, que é 180, menos esse daqui de dentro. Você entenderam a relação? Então, assim, é algo que acaba sendo um pouco complicado para mentes desavisadas, mas essa é a explicação do porquê que se a gente pega um ângulo circunscrito e diminui 180 pelo ângulo central, vai dar esse valor. Então, essas fórmulas aqui, elas podem cair na prova. Então, é importante vocês decorarem ela. Não tô falando que vai cair,
Não tô falando nem que esse assunto vai cair, porque eu não sei, mas pode cair. E aí está a maior dor de cabeça de todo esse assunto, que é ângulo excêntrico. Porque ângulo escrito e ângulos central, ele é muito tranquilinho, porque a relação entre eles é muito fácil de você perceber. Ângulo excêntrico, ele já é muito complicado. Primeiro, porque é o seguinte, o que é um ângulo excêntrico? Um ângulo excêntrico é um ângulo que está fora do centro ou do circunscrito, ou seja, ele é diferente, ele é o diferentão. Então, assim, qualquer ângulo que não esteja no centro ou esteja circunscrito inscrito na circunferência, ele vai ser sempre um ângulo excêntrico. E ele tem isso porque ele é diferente. E ele acaba sendo uma das maiores dor de cabeça dos estudantes, porque eles não sabem muito bem como encontrar o valor de um ângulo excêntrico. E para saber o valor de um ângulo excêntrico é preciso entender um pouco sobre triângulos. De novo. Então é o seguinte, a gente tem aqui o ângulo excêntrico DGF, que é esse aqui, DGF. A gente tem que o ângulo DGF é igual a B, cadê B? Aqui tá B, o D e o A. Tá vendo? Que é igual a F, A e D. F, cadê o F? Aqui, A e D. Tá vendo que aqui nós temos um triângulo? Significa que o que? A soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Então, lembra que um ângulo interno e um ângulo externo, a soma deles dá 180? Então, o que acontece? Esse valor daqui nada mais é do que esses dois valores daqui do canto somados. Porque isso aqui é um triângulo, isso aqui é um ângulo externo a um triângulo. Então, o valor desse arco aqui, mais esse daqui dá 180. E o valor desse de dentro também, mais esse daqui dá 180. Então, esse valor daqui de fora é equivalente a esses dois. Então, assim, isso é importante. A mesma coisa é um ângulo excêntrico que é externo. Ou seja, ele pode estar a qualquer posição aqui, só que fora de uma circunferência. Ele também gera complicações, mas as mesmas complicações que podem ser resolvidas utilizando a lei angular aqui, de triângulo, a gente consegue fazer por aqui também. Então, assim, vamos para o próximo. O ângulo AJI, que é o ângulo excêntrico externo, ele é igual o ângulo A, I e B. Então, esse ângulo aqui, A e B, menos o ângulo J. Cadê o ângulo J? Menos o ângulo J, A, I. Por quê? Vocês percebem que isso aqui que está em rosa é um triângulo? Então, a soma dos ângulos internos disso daqui é 180. E tá vendo que a soma desse ângulo aqui também é 180? Então, é o seguinte, o valor desse negócio, desse cara aqui de fora, é equivalente a esses dois, esse daqui mais esse daqui. Então, se a gente pegar esse valor daqui e diminuir mais esse daqui, a gente encontra esse daqui. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Mas, assim, é assim que a vida é, entendeu, galera? Então, vamos seguir. Agora, ângulo de segmento. É um ângulo que um dos segmentos dele está inscrito numa circunferência e o outro está por fora dela. E aí nós formamos um ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento, ele é sempre igual à metade do ângulo central. Tá vendo? Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, sabe quando a gente vai fazer um arco capaz e a gente tem que colocar o ângulo que a gente quer fazer o arco inscrito aqui? E a gente tem que colocar esse ângulo aqui para baixo? A gente faz isso. Porque, como a gente consegue ver aqui, o ângulo de segmento, ele é sempre igual ao ângulo inscrito. Então, se eu quiser fazer um arco capaz
de 60 graus, eu tenho que colocar um ângulo de segmento de 60 graus desse segmento e traçar uma perpendicular em que encontre o meio. E aí a gente consegue achar o ângulo inscrito. E essa é a lógica por trás de um arco capaz. O arco capaz, ele só é possível por causa dessa questão teórica. Então, assim, não se importa tanto assim com a questão teórica do arco capaz, porque a gente ainda vai ver arco capaz. E a gente tem várias propriedades interessantes que vocês possam ver. Mas aí eu vou deixar para vocês mesmos verem o slide, né? Porque aí, muito tempo, e vocês têm que estudar por si só também, né? Tem que caminhar com as próprias pernas. Propriedade um, propriedade 2, propriedade 3. Bom, vocês vão vendo. Então vamos me despedindo por aqui. Essa é mais uma aula importante, importantíssima. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.